Oi, gente, eu sou a Tati Bernardi, escritora e colunista da Folha de São Paulo, e este é o podcast Se Ela Não Sabe, Quem Sabe? Um projeto parte da iniciativa Todas, de conteúdo voltado às mulheres. E hoje nós estamos aqui para ouvir o que mulheres incríveis e com mais de 50 anos têm a dizer. A ideia é se reconhecer nelas, trocar experiências e aprender como viver com mais força e sabedoria. E hoje eu tenho a honra de conversar com a Fátima Bernardes, jornalista, apresentadora, todo mundo conhece ela. Agora ela tem um canal no YouTube. Ela está desde 2024 fazendo esse canal em parceria com a Play 9. Gente, eu tenho a honra, pessoal, eu acordei até rouca de emoção. Tenho a honra de estar aqui com Fátima Bernardes, nesse grande encontro de Bernardi com Bernardes, que é uma coisa que vai ficar para a história da minha vida. Tudo bom, Fátima? Muito feliz. Eu também, muito feliz. E eu tinha vontade de saber se tinha alguma coisa, se era alguma variante de Bernardes. A gente tem… De onde é a sua? É Itália, mas… Não tenho a menor noção. Não eu tenho sei. Ideia. O pessoal que eu sei que tem de português. Sim. E o resto todo mundo aqui do Brasil mesmo. É. Bernardes, português? É. O Bernardi é italiano. É. Eu lembro que eu perguntava pro meu avô, ele falava de algum lugar pobre. O meu com certeza também, de alguma aldeia em Portugal, com certeza. Ele é lá pro sul, algum lugar. Até meu tio investigou uma época, mas agora eu não lembro. Mas eu queria, dizer que nós duas estamos aqui nos recuperando de resfriados, né? Exatamente. Então vai ter tosse, vai ter funga-funga e essa minha voz. Eu tô querendo acreditar que tá sensual, mas na verdade só tá estranha. Eu queria começar falando pra você, Fátima, que foi muito engraçado que teve um período do Encontro, quando você apresentava o Encontro, que era um programa fantástico, que toda vez que tinha a temática medo de avião, você me chamava. Uhum. E era muito engraçado, porque eu tinha que pegar avião pra ir. Que maldade, né? E aí chegava e eu não conseguia dizer não, porque eu falava, gente, muito incrível, eu vou lá falar com a Fátima no programa. E aí eu passava 3 dias apavorada com o avião, ia com medo pra falar de medo de avião. E era sempre engraçado pensar, né? Que eu tinha que passar pelo medo de avião pra falar de medo de avião. E você já falou 1 milhão de vezes disso, inclusive tem um vídeo recente no seu canal do YouTube, no seu Instagram também, falando da sua fobia de avião. E eu imagino que já tenho feito essa pergunta pra você várias vezes, mas eu queria entender como é que tá isso agora. Você ainda vai e volta? Porque eu lembro que o ápice foi quando seus filhos eram pequenininhos, Sim. Que você tinha esse medo de morrer. De não estar pra eles ali, né? Tinha um medo horrível, eu meio que negociava com Deus, assim, pelo menos até os 5 anos. Que dizem pra eles lembrarem de mim. Pra eles lembrarem, porque dizem que esses 5 primeiros anos são muito importantes. E eu quero dar o start nessas vidas. Depois aí eu já passei a negociar até os 10, que eu queria passar pela alfabetização. Depois até os 15, porque eu queria ver a festa. E eles hoje estão com 27, eu continuo negociando e continuo com medo. Porque na verdade eu acho que o que eu acabei descobrindo, então assim, continua ruim, continua difícil. Eu venho para São Paulo quase sempre de carro. Vai voltar de carro Vou voltar hoje. de carro. Eu felizmente sou uma pessoa… Alguma coisa tinha que ter de bom, né? Então assim, no carro eu não enjoo. Então eu consigo ler, eu consigo escrever, eu consigo trabalhar. Ler? Nossa, eu enjoo Uso o muito. celular, eu não olho nem pro lado. Às vezes eu levanto e pergunto pro motorista, nós estamos em que altura do quê? Nossa, você vai ótima de carro. Ótima. Então, isso mesmo que pelo menos, né? Atrás, você não enjoa nada no carro. Ixi, nada. Pra Paraty, a última vez que eu fui, o homem teve que quase me benzer de tanto que eu passei mal. Eu não tenho nenhum problema. Então, assim, já é um ganho. Porque pra eu vir do Rio de avião, eu demoro quase 4 horas. De onde eu moro até o aeroporto. Sim, demora quase a mesma coisa. Chega uma hora, eu demoro 6 de carros. Paro na hora que eu quero, não tenho estresse, não preciso tomar aquelas 3 gotinhas mágicas. Sabemos. Então, pra mim Mas o que eu descobri, o que eu fui descobrindo é que o avião é apenas um escape, né? E até no vídeo eu falo isso. A questão é uma crise de ansiedade que eu tive dentro do avião. Então, eu canalizei pro avião todas essas ansiedades ou todas essas possíveis fraquezas que eu não revelo no dia a dia e que eu acabo levando para em algum avião. Lugar tinha que aparecer. Tinha que aparecer. E, em geral, o que eu vi em várias terapias que eu fiz e faço ao longo do tempo é que pessoas que são muito resolvidas, que tomam muito à frente da sua vida, que decidem as coisas, que têm uma demanda da vida que exige que você seja assim,
e que você assume esse papel, uma hora tem que ir para algum lugar, né? Nossa, isso faz muito sentido. Então, poderia ter sido dentro de um elevador, poderia ter sido ao atravessar uma rua e você ficar com medo de sair, a crise de ansiedade poderia ter vindo em vários lugares, né? Ela veio dentro do avião. Mas você sabe que comigo é muito maluco, porque eu nunca tenho medo do avião na volta, eu só tenho na ida. Olha! Eu posso estar voltando de qualquer lugar, viagem longa, voltando da Europa. Eu entro no avião, nada está acontecendo. Agora, para ir, eu posso estar indo para Porto Alegre, para o Rio de Janeiro, eu fico fóbica. E aí eu trabalhei muito na análise, para ver que a minha questão não é o avião. A minha questão é me distanciar da minha casa. Nunca é. Olha que curioso. Nunca é exatamente o que a gente acha que é. Nunca é, né? Nunca é. E eu fiz terapia cognitiva antes de descobrir a psicanálise. Eu também fiz. A psicanálise mudou minha vida, mas antes eu fiz cognitiva um tempo e martelava a coisa do avião, né? E aí um dia eu pensei, mas na volta eu não sinto nada. Não, eu sinto na ida e sinto na volta, mas eu também negocio, né? Poxa, na ida eu tô indo, sei lá, vou pra França ver meus filhos. Poxa, tô morrendo de saudade. Deixa pelo menos eu encontrar com eles, entendeu? Eu vou negociando também. Vou negociando essa maluquice. Mas, na verdade, o grande trabalho é em cima de se liberar para pequenas dores, pequenas fraquezas. Não, ao contrário. Se liberar para pequenas dores. Poder dizer, não, eu não dou conta de hoje fazer esse trabalho. Sim. Não, hoje eu não dou conta, hoje eu não tô bem para isso. Se permitir pequenas, que para mim eram encarados com pequenos fracassos, pequenas fraquezas. Sim. Alivia um pouco a necessidade de jogar tudo no coitado do avião, né? Porque racionalmente, a gente você fez cognitiva, eu também fiz psicanálise, continuo fazendo. A gente sabe, a gente é inteligente, a gente lê, a gente sabe que não tem o risco. O funcionamento do cérebro que às vezes eu nem entro. Ele opera para além de mim. Eu tô apavorada, não sei nem do que. Do que. Aí essa coisa de você olhar em volta, ver que tá tudo bem. Então você começa uma série de conversas com você mesmo, né? Às vezes quando tem turbulência e as pessoas ficam nervosas, eu até melhoro, porque eu penso, agora elas estão como eu tava quando tava tudo bem. Agora estamos todos na mesma página. Eu não vou passar vergonha. Né? Isso também é muito ruim. O pavor da vergonha. Você, figura pública, pois é. Passar mal em avião. Fátima Bernardes, passar mal em avião. Não, pavor. Ter um descontrole qualquer, alguma coisa que eu não consiga controlar. De novo, né? É o controle, né? Sim. É o controle. É, sempre isso. Mas aí a vida é engraçada, porque aí você começa a namorar o Túlio e precisa de avião pra encontrar ele. Não tem isso? Tem muita viagem. Muita viagem. Você voa muito mais, muito mais. Sempre com a mesma dificuldade. Mas aí, já num momento em que eu decidi que eu não ia abrir mão de coisas que eu queria fazer por conta disso. Eu ia fazer sofrendo mesmo. Mas é por isso que eu falei do prazer. Porque eu percebo que eu passo… Por exemplo, se eu tenho que viajar a trabalho, é uma coisa assim… Bom, eu tô indo a trabalho, eu não posso passar mal, porque é isso. Trabalhar, eu também. Ganhar dinheiro, ajudar meus pais. Isso. Minha filha. Se é prazer, eu já fico… lá. Mas também é prazer, pra né? Pra que foi, entendeu? Tinha tanta coisa que podia fazer em casa. Exato, eu passo mais quando é viagem de prazer. Por isso que eu falei do se liberar pra ter prazer também, viajar. Com certeza. Né? Eu fui pra Portugal 3 vezes, 2 a trabalho, 1 a lazer. A que eu fui pra me divertir foi a que eu passei mal no avião. Olha a gente não tem coisas que a gente faz não… isso com a gente, Por né? quê? Por quê? Mas eu fiquei 2 anos e 4 meses sem entrar num avião, isso quando eles eram pequenos. Depois eu voltei a voar, mas com muito pouca regularidade, porque eu trabalhava em jornal diário, como Jornal Nacional, depois no Encontro por 10 anos. Então, assim, era um período de férias, né? 20 dias aqui, 10 ali, ou 15 e 15. Então, 2 viagens, vamos supor, em tese, por ano. Só que aí, a vida muda, eu passo a namorar o Túlio e ele vive em Brasília, em Recife e no Rio. Então, a gente tem um triângulo, né? E aí, o que a gente tenta fazer… Porque para ele também é super puxado, né? Porque quando ele vem para o Rio, eu descanso. Uhum. Quando eu vou para Recife, nós 2 viajamos. Sim. E quando eu vou a Brasília, ele descansa. Então a gente vai fazendo essa negociação de quem está precisando mais. E vocês tentam se ver toda semana? Vamos por 3 fins de semana de 4. Entendi. É o que a gente tenta fazer. E todo mundo descansa onde quer que esteja. Sabe? Boa. Porque, e às vezes é isso mesmo, ele sabe da questão toda. Então às vezes eu digo, olha… Eu tive que viajar para tal lugar, a trabalho. Eu não tenho condição de fazer outra viagem essa semana. Eu preciso de um tempo sem pensar em avião. Você sabe que a minha maior alegria quando eu faço uma viagem internacional é que eu penso…
Aí agora eu posso ficar uns 2 anos sem fazer, que não vai ser estranho. Não vai, ninguém vai dizer… Ninguém vai falar, nossa, não quer ir lá, não quer fazer nada. Não quer ver tal coisa, tem uma exposição, tem Exato. E pior que quando eu tô lá, eu amo, eu agradeço muito ter conseguido ir. Nossa, nós somos assim, iguais vamos trocar figurinha. Nessa dor e nesse prazer. Então hoje eu voo muito mais, não é prazeroso voar, mas eu entendo que também viver sem fazer, se jogar, sem se jogar, conhecer. não tem a menor graça. Eu vejo muita gente escondida atrás delas mesmas, e eu não quero isso pra mim. Então, vamos com medo e vamos. Tem um livro muito bom que chama Bem que eu queria ir, bem que eu queria ter ido, que é um autor que fala de todas as coisas que ele não conseguiu por ter pavor de avião. Uhum. E aí, ele vai narrando, e ele se eu não me engano, faz muito tempo que eu li esse livro, mas ele é maestro, ele tem que viajar. Meu Deus. E ele… A carreira dele meio que fica para porque ele não consegue. Muito difícil. Imagino. Fátima, eu fiquei pensando também uma coisa que você fala muito nas entrevistas, da importância que foi quando você era criança e na sua juventude, a dança, né, o balé. Eu fiquei pensando na hora que você chega, porque você começou no jornalismo impresso. Na hora que você chega ali para ser filmada, te deu um barato de palco? Tipo, não segui como bailarina, mas olha aqui um palco pra mim. E aí você juntou duas paixões? Talvez, não pensei nisso, porque antes de eu chegar no palco da TV com jornalismo e com o Encontro, eu tinha feito balé e tinha gravado clipes pro Fantástico. Então, foi uma experiência, mas não foi uma experiência tão positiva. Claro que no primeiro clipe eu me diverti muito, você grava 8 horas para aparecer 1 segundo na tela, porque o balé é sempre um complemento. Na época na época áurea dos clipes, né? Então você tinha sempre dança e tal. Mas o balé aparecia muito pouco. E eu, durante um tempo, comecei a ficar feliz por aquilo, porque vinha uma graninha extra, eu precisava. Você tinha o quê? 18, 19? Eu tinha 19, 18, por aí. Já estava na faculdade. Depois, de jornalismo. De jornalismo. E eu entrei com 17, então… Aí aquilo me encantou. Mas depois que eu comecei a trabalhar já, fazendo uns freelas pro Globo, eu comecei a ver que não era mais aquilo. Porque aquilo já não me encantava. Eu estava fazendo aquilo porque aquilo ia me trazer uma grana, mas não era mais. Então eu meio que desencantei. E comecei no jornal e fiquei muito encantada com a história de escrever, de rua, de apurar. Você queria escrever até em caderno de cultura, não é? Eu imaginava, eu ficava pensando. Eu fiz umas coisas para a revista, que era uma revista Dançar, que existia, uns freelas. Então, eu falava, quem sabe um dia eu vou escrever sobre dança. Teria morrido de fome, né? Porque não tem quase espetáculo pra gente fazer, muito pouco. Então, mas eu achava que era essa a ligação. E quando eu vou fazer o jornal e o Encontro, e depois o The Voice, eu vejo que a dança me trouxe foi essa capacidade de improvisação. De lidar bem com um tropeço, com um esquecimento de uma coreografia. Aí eu acho que isso é que… Isso prepara muito para estar na frente de uma câmera. Eu acho que me preparou muito. Custei muito a entender isso. Agora, o Encontro foi esse palco de novo. E o Encontro foi muito mais improviso do que o Jornal Nacional. Porque ali O improviso do jornal era quando cai um TP. Entendi. Quando você tem uma página que chega de última hora. E quando você consegue, de alguma maneira, não traduzir aquele seu sofrimento, entregar aquele seu sofrimento para o público. Porque ele que está em casa, eu acredito muito nisso, ele quer ver o jornal tranquilo. Sim. Ele não quer você tropeçando porque ele fica com pena. Porque ele… Ou então, daí depois, se for uma coisa muito constante, vai dizer, mas meu Deus, toda hora, entendeu? E desloca da informação que é o principal. Que é o principal. No Encontro, aí foi… O erro é ótimo. O erro foi muito… E eu adoro… Eu brinquei muito com os memes que surgiam no Encontro, com os tropeções. Porque é isso. Porque ali era uma entrega muito diferente. Era ao vivo, era sem teleprompter. Então… foi muito diferente. E tinha o prazer do aplauso. Porque é muito gostoso. Sim. Né? Você receber aquele carinho quando você chega. Às vezes não ia nem ao ar. Não, e a energia era muito boa. Eu fui 7 vezes falar das minhas crises de… Não, eu fui por outras razões também. Mas a energia era muito boa. A relação com aquele público tão próximo. Porque é uma plateia menor. Era uma plateia de umas 80 pessoas. Mas é uma energia…
é uma troca, e aquilo me fazia muito bem. Sabe o que eu fiquei pensando? O seu pai era militar. Sim. Sua mãe queria ter sido professora. Uhum. Você fez balé. E Jornal Nacional era aquela coisa mais sisuda. Pensando nisso tudo, que pra mim são exemplos sempre de uma coluna muito ereta, pai militar, a mãe professora, você bailarina, é aquela coluna ereta, né? O corpo muito retinho, Jornal Nacional. É muito interessante pensar que hoje você traz uma jovialidade, aquele cabelinho mais curto, aquela seriedade do Jornal Nacional. Não sei se a gente pode falar desse jeito, mas te envelhecia um pouco, né? Você, hoje em dia você parece muito mais jovem do que era naquela época. Também aquele cabelo, eu vejo foto minha de 20 anos atrás, eu também usava uns cabelos que não tem a ver com hoje. Mas, em que momento você relaxa esse corpo que tava o tempo inteiro retinho? Quando né? a dança entra no encontro. Quando a música, na verdade, entra no encontro. Porque desde o início eu queria a música, mas a gente fechou com o Branco Melo uma curadoria, que ele fazia a indicação das pessoas, a gente tinha um programa, a sexta-feira era toda musical. Então, quando a música entrou, porque eu tinha feito Fantástico de pé, eu tinha feito retrospectiva em que eu andava, eu tinha feito reportagem que eu estava na rua e tinha todo o gestual que eu falo, realmente me movimentando muito. E no jornal você tem uma coisa mais muito contida, formal, né? muito mais contida, que tem uma liturgia daquele cargo ali, né? Sim. Quando eu vou pro encontro, eu volto a encontrar esse meu corpo que sempre se movimentou. Exatamente. A Fátima Bernardes tem um corpo, era isso que eu assisti, você falava, olha ela em movimento, que bonito. O Reginaldo Lessa, uma vez ele falou, tem perna, né? Graças a Deus. É muito Mas então, isso. aí quando veio eu me lembro até hoje, eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, 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 na época de Avenida Brasil, e a música chegou, e aí eu comecei a me mexer. Fátima rebola e aí em rede comecei nacional. a dançar aquilo, porque aquilo era algo que pra mim era confortável, era natural, porque eu não queria nada que parecesse que não fosse orgânico, que não fosse natural. Claro. Eu não poderia chegar no primeiro dia dançando a Anitta. Não, abrir um espacate, primeiro dia. Porque as pessoas iam dizer, mas meu Deus, o público precisa de um tempo. Eu fui enganado por 20 anos. Quem é essa pessoa? Então precisa de um tempo para as pessoas se acostumarem. Assim como precisou para se acostumar com o meu cabelo grande, não curto. Sim. É uma resistência para qualquer mudança. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi a frase, a palavra chapinha japonesa, foi alisamento japonês. Foi com você, né? Tava começando, eu tinha chegado da Copa do Mundo do Japão. E não sei que curto-circuito aquele voo me deu. E era a retomada dos meus voos, eu tava sem voar. Ali não tinha medo ainda, tinha já? Do alisamento? Não, do avião. Do alisamento eu tenho pavor. Tinha. Ali eu tava 2 anos, 4 meses sem voar. Meu Deus. Quando o Xerede me chama pra dizer que eu ia pra Copa da Coreia e do Japão. Como foi? Você teve que se medicar? Bom, eu já vinha fazendo uma terapia. Mas aí a gente foi muito legal o processo. Eles me deram as férias, eu viajei com as crianças, porque o voo seria Rio-Paris, Paris-Seul. Então eu viajei com eles primeiro de férias para Paris. A terapeuta falou, você precisa ter uma eu só tinha memória do crise de pânico. Igual. Tem que ter memória boa. Você tem que ter uma memória boa. A minha analista falou a mesma coisa. Faz um caderninho de tudo que você quer conhecer. Exato. E pensa, memória boa. Aí a gente fez essa primeira perna da viagem, eu voltei das férias, aí trabalhei mais 15 dias e aí fui em definitivo, né? Então foi um trabalho longo, mas eu já tinha muito medo nessa época. Mas o seu medo é só ali do avião, depois você tá no país, você fica tranquila. Não, aí foi incrível. Não, eu fico com medo a viagem inteira. Não, eu já consigo isolar o sofrimento para a chegada no avião. Eu fiz uma terapia aqui em São Paulo, que era com realidade virtual. Você bota os óculos, senta numa cadeira de avião. Caramba. E você começa assim, o processo, você saindo de casa, você vai vendo o bonequinho. Uma câmera subjetiva, você entrando no aeroporto. Aí a minha pulsação, que já começa no guichê, despacha a mala. Então, aquele processo todo, e por que eu tô falando disso? Porque você fez todo um processo para... Sim, foi um processo para conseguir... isso já foi o processo quando eu conheci o Túlio. Já era um outro momento. Isso foi antes da viagem? Isso foi antes da viagem. Então, aí depois eu fiz... E teve resultado esse que você fez com... Olha, teve até eu fazer os voos na Coreia.
Porque aí esse voo maior, por incrível que pareça, para mim é melhor. Que depois pra mim que também. Né, Eu falo, bom, é isso aqui. É 15 horas da minha vida. Aqui. Rapidinho pro Rio eu passo mais. Se bobear, eu passo mais mal. Pois é. E é exatamente por isso que eu venho de carro. Então, foi. Agora, lá dentro, os voos eram de 30, na Coreia, 35 minutos, 40. E vários. E aí foi ruim. Que eu tinha que ir para um. Eu saía de uma cidadezinha, saí de Ulsan e fui para uma ilha chamada Sogpo. Jeju, a ilha, na verdade, a cidade. Sogpo. Aí voltava, aí depois ia para Seul. Aí eu falei, olha, não tá dando para mim isso aí, não. Aí falou, não, mas de Seul a gente vai pro Japão se o Brasil classificar. E aí já estava praticamente classificado. Falei, então lá, aí só Shinkansen, que é o trem-bala. Sim. Que eu fico tranquilíssima. Resolve. Aquela velocidade absurda, que não sobra nem farelo também se acontecer alguma coisa, mas tá no chão, né? Então, tranquilo. Nossa, eu te entendo muito. Olha só, eu queria que você falasse um pouquinho, os seus pais são vivos. São vivos. Que idade eles têm? Minha mãe tem 82 e meu pai 88. Fala um pouquinho deles. Você nasceu na zona norte do Rio. Classe média. Não era uma família com grana? Como que era? Era uma classe média baixa, assim. Era uma classe média… Porque o dinheiro era muito contado, né? Mas os meus pais sempre foram muito organizados. Então, meu pai… eu me lembro dele como sargento da aeronáutica. Depois ele virou suboficial e foi para a reserva, né? Muito metódico. 1 minuto para ele é atraso. Então, uma pessoa que… No fundo, ele me moldou para trabalhar numa televisão ao vivo em que 10 segundos é atraso. Você não pode esperar 10 segundos um apresentador chegar. Então, isso para mim nunca foi dificuldade, porque a minha vida sempre foi assim. Então, ele Você teve uma infância, uma criação rígida, apesar deles serem carinhosos. Sim, era rígida no sentido assim, das responsabilidades, porque eu não precisava fazer nada na minha casa, nem esticar minha colcha na cama. Mas eu tinha que estudar. Estudar era o foco, porque a minha mãe parou de estudar quando casou. Meu pai diz que se arrepende muito disso, falou disso já várias vezes e falava pra mim. O problema da mulher é o primeiro namorado, ele me dizia. Porque ele foi o primeiro namorado da minha mãe, né? É o primeiro namorado. A moça acha que aquilo é a vida. E aí e eu me arrependo de ter falado pra sua mãe parar. E aí, porque ela fazia o curso normal e já dava aula num coleginho da Zona Norte. Então, eu nasço na Zona Norte, num bairro chamado Vaz Lobo, eu não tenho memória, porque depois nós mudamos várias vezes até chegar eu com 6 anos ao Meyer, que pra mim é o meu berço. Ali eu gente, é impressionante a quantidade de gente maravilhosa que sai do Meyer, né? E então era uma família muito atenta a mim, a minha irmã, porque a minha mãe ficou em casa, então assim, nunca faltou nada, muito atenciosa, nunca deixei de levar um caderno encapado, o livro que tinha que ler, mas assim, a minha mãe não ia a um salão de beleza fazer a unha, nada. Então, a prima vinha fazer um permanente que ela gostava de fazer no cabelo. Logo que eu aprendi a fazer unha, eu fazia a unha dela e a minha. Então, era o sapato era no aniversário. Mas nunca me faltou o presente de Natal, nunca me faltou o presente de aniversário, por conta dessa vida muito organizada. Você é filha única, não? Eu tenho uma irmã mais nova, 2 anos e 9 meses, que fez farmácia, depois fez mestrado, doutorado, pós-doutorado. Hoje ela vive na França há mais tempo do que ela viveu no Brasil. Mora, 2 filhos e sua irmã moram na França, né? E fora a parte toda da família do Túlio, que também tem muita gente na França. Então é uma galerinha, quando você vai pra lá, tem gente que é cidade. Então, mas os meus pais, então, era assim, eles eram rígidos, mas eles eram muito carinhosos, conversavam muito, meu pai chegava cedo do trabalho. Meu pai fez aquele curso de especialização de sargentos para a parte de mecânica de voo, mas nunca voou, né? Só no curso mesmo. Depois ele ficou estabelecido numa área que faz os exames cardiológicos nos pilotos, que era o Centro de Medicina Aeroespacial, que funcionava no centro do Rio. A vida dele toda ele trabalhou ali, nunca foi transferido, porque muito militar é transferido, mas ele nunca foi transferido. Ele trabalhava com médicos cardiologistas e ali foi a vida dele. Então, 3h30 ele estava em casa. Então ele era o cara também que ajudava no trabalho de casa. Uma rotina diferente de muitos outros, né? Que os pais eram muito distantes na minha faixa, ainda na minha geração. Sobra muito. E na nossa, sobrava então... tudo, assim, da casa era minha mãe que fazia tudo mais. Mas ele ajudava numa questão assim. Se tivesse que encapar os cadernos, ela estava lavando a louça. Tinha uma presença forte. E ela também, e os dois assim, o tempo inteiro a conversa era… Nunca foi uma conversa em busca para que eu casasse, para que eu tivesse filho.
a conversa sempre foi que eu estudasse e tivesse uma independência financeira. E eu fico muito impressionada como isso era moderno naquela época, de duas pessoas que... Eu fui a primeira pessoa da minha família a fazer faculdade, nenhum dos dois fez. Minhas duas avós eram analfabetas, para você ter uma ideia. Então, olha o que aconteceu na minha vida, por isso que eu sou tão apaixonada até onde você chegou. Pela questão da educação, porque só foi possível pela educação. Eu fui aluna de escola pública, né? Até o fim, eu peguei uma mudança, uma reforma escolar. Então, eu já entrei no 2º ano, que a minha mãe me alfabetizou em casa. Aí eu fiz 2º, 3º, 4º. Quando eu ia fazer 5º e 6º, eles fizeram uma reforma que juntou tudo num ano só e virou a tal da 4ª série. E depois eu peguei já a 5ª. Então, eu cheguei à faculdade com 17 anos, cheguei super nova. Fiz faculdade onde? Na UFRJ. Na UFRJ. Eu fiz o meu ensino depois do Pedro II. Era uma escola pública chamada Escola Londres. Depois eu fui para o Pedro II, fiz todo de 5ª a 8ª, que já falava de 5ª a 8ª. Fiz o primeiro ano do ensino médio lá, que era 2º grau. E aí, o Pedro II tinha decidido fazer uma divisão já por área. Então, eu seria humanas. Eu já sabia que eu queria área de humanas. Então, eu tinha, assim, uma aula de física por semana, uma de química, 3 aulas de inglês, mas eu já fazia cultura. Então, eu senti que eu não estava preparada para um vestibular que ainda era o tal do unificado. Eu só teria redação. Eu não tinha prova discursiva. Então, eu fiz uma prova também por um cursinho, que na época os cursos começaram a comprar alguns colégios particulares. Eu ganhei uma parte de uma bolsa, meus pais fizeram um baita esforço. Eu fiz o 2º e o 3º ano num cursinho desses que já preparava pro vestibular. Cheguei lá, não sabia nada de física. Embora o Pedro II tenha sido um colégio excelente para mim em várias áreas. Português, são coisas que eu lembro até hoje. Eu acho incrível quando a escola já direciona uma pessoa que é de humanas mais para humanas. O problema é que o vestibular ainda não entendeu isso. Hoje até já tem mais, pesos diferentes. Sim. Na minha época não, era igual. Então eu tinha que fazer pelo menos um número mínimo na prova de matemática e física, se eu quisesse ter uma chance. E eu só podia fazer a universidade pública. Você tinha umas opções que você colocava, os meus pais falavam, não adianta nem colocar nenhuma universidade particular, porque não tem como. E aí, eu coloquei o UFRJ e coloquei a UERJ, mas o UERJ não tinha jornalismo. E coloquei... Você colocou o que na UERJ? Você colocava uma coisa só. Aí eu ia escolher depois do 2º ano. Entendi. Você colocava comunicação social. Entendi. O vestibular eu fiz para comunicação social. Eu não era muito boa de prova, assim, de exame, engraçado. Eu era uma ótima aluna. Quando eu fiz prova para Pedro II, a minha professora, uma delas, que era de matemática, disse para minha mãe, não se preocupe, porque a gente não tinha condição de fazer um cursinho preparatório. Falou, não se preocupe porque ela é ótima, ela vai entrar. Bom, eu entrei na reclassificação para Botafogo, eu morava no Meia. Então, já foi uma confusão. Eu sei que eles conseguiram uma transferência minha para Tijuca, que já era bem mais perto. E aí o meu pai ia comigo, me levava até lá. Eu com 10 anos ainda não andava de ônibus sozinha. Apareceu alguma professora, depois que você já tinha se tornado a Fátima Bernardes, alguma professora veio falar com você? Eu lembro de você pequena. Eu me lembro da minha professora de português, professora Léa Lorena, que a filha dela virou figurinista na Globo. Que demais. Então eu reencontrei. É muito emocionante reencontrar professor. Muito, Teve muito. livro. Encontrei também porque eu fui ao Pedro II em alguns eventos que eles chamavam os professores de ex-alunos. Eu tive uma professora chamada Celina, que mudou minha vida, assim. Ela entendia, eu era uma aluna bem média em várias matérias, mas eu era boa em português, eu já falava que eu queria ser escritora. Olha. E ela foi num lançamento de livro meu, a hora que eu vi essa mulher na fila, eu chorei. É muito emocionante reencontrar a professora. É mais um professor que te enxergou, como você era. Exatamente. Né? Como é importante professor. Nossa, acho que não tem profissão mais importante. Eu tenho certeza. Porque a gente coloca todas as nossas expectativas que aquela pessoa vai te levar para onde você quer. É a tua primeira grande aposta num professor. Então, assim, era incrível. Eu sempre tive a certeza, por conta dos meus pais, de que sem aprender, sem me educar, eu não chegaria a lugar nenhum. Né? E aí, você tenta resumir um pouco, porque é uma loucura pensar onde você chegou, né? Nem eu consigo entender. Porque aí, de repente, você tá principal jornalista do país, ali, Jornal Nacional. Como foi, assim, essa chegada? Eu levei um grupo de meninas que eu dei aula de balé durante um tempo, depois que eu já estava fazendo a faculdade, eu dava aula. E eu levei um grupo de meninas para dançar num projeto Aquários do Globo, que era uma festa da independência, eu acho. E lá eu conheci várias pessoas do departamento de promoções, né, do Globo.
E aí, juro, foi assim. Falei muito, como você pode notar, falo muito. Eu acho que eu marquei aquelas Signo pessoas você é, lá. Fátima? Que signo? Virgem. Virgem. Virgem fala bastante. Falo muito. Aí acho que eu marcou a minha figura marcou. E eu não dançava, né? Eu só tava levando as meninas, né? E aí, bom, na segunda-feira toco o telefone na academia em que eu fazia aula e dava aula, dizendo que se eu queria fazer um freela, se eu queria cobrir um futebol de salão de um torneio que o Globo estava lançando, que era o intercolegial, e que o repórter tinha quebrado a perna. E eu fui, fiz, a matéria saiu assinadinha no caderno, mas era da área do departamento de promoções, quer dizer, eu falava de um torneio que o Globo promovia, mas eu fiz lá o personagenzinho eu lia esporte, eu gostava de esporte desde então, desde sempre. Então, eu fiz um personagenzinho do jogo, fiz uma coisinha, e aí eu fiquei ali fazendo freela, e depois eu consegui ir para o departamento de jornalismo mesmo do Globo, nos jornais de bairro. Aí fiz uma capa de segundo caderno que me deixou assim, falei, meu Deus, eu acho que vai ser isso. Então, o dia que eu consegui vir para cá, era a capa? era sobre uma gíria, que eu acho que era de uma novela, que era Arrebentou a Boca do Balão. Foi uma gíria, eu lembro que a gente ouviu o Antônio Wise. Foi um monte que uma gíria que pegava muito rápido e ia embora muito rápido. Eu lembro que eu vi aquela, que eu tinha escrito, né, a Sônia Biondo era a redatora final, e ela era minha chefe na época. Eu falei, gente, acho que se um dia eu for para esse caderno, vai ser a glória. E aí vi um anúncio de um curso na TV Globo. Fui lá, só que não era um curso, você tinha que fazer provas para fazer esse curso. Aí eu fiz e fiquei no curso. E depois do curso, 3 pessoas ficaram, e eu era uma dessas pessoas. Teve que ouvir coisas machistas, tipo, bonitinha, por isso que deram uma chance. Eu acho que como eu fiz essas 5 provas para entrar nesse curso… acho que não teve ninguém. E olha, tinha gente bem mais bonitinha que eu, assim, tinha muita gente bonita. Mas eu não me senti nesse momento do curso, quando eu cheguei lá, não. Acho que depois, sim, eu tive algumas coisas, às vezes de outras mulheres também, né, de outras chefes. E aí você vai devagar. E aí eu saí do jornal, pedi demissão para vir pra TV. E aí começou. E eu, assim, meses depois de eu ter começado como repórter, me puseram para substituir uma apresentadora. Eu nunca tinha feito, eu vi 2 dias entrei num estúdio, assisti ela fazendo. Fala, você começa na segunda-feira. E eu comecei, na época minha chefe era Alice Maria, uma das, né, diretoras de jornalismo. E ela desde aquela época ela dizia, o futuro da televisão é multifuncional. E mulher, né? Achei que ela ia te falar isso. E então, não deixe de fazer reportagem. Aprenda a editar. E aí foi isso que eu fui fazendo. Eu continuei acumulando apresentação, reportagem, aprendi a editar, sugeria a edição da minha própria matéria, já mandava matéria esqueletada. E aí foi. E eu não sei te dizer, às vezes eu acho assim, parece uma coisa meio divina mesmo, assim, porque… Tudo bem, mas muitas pessoas fizeram esse caminho que eu fiz, entendeu? Muitas pessoas precisaram da escola pública, precisaram da universidade. Eu acho que eu tive um canhão, que a TV Globo é um canhão de divulgação imenso, que catapultou, assim, né, a minha história. Mas eu não sei te dizer. Quando eu olho e vejo de onde a minha mãe e meu pai saíram, né, com aquelas 2 avós que não sabiam ler, né? Como é que eles sentiram tanto essa necessidade da educação, essa força? A minha mãe falava demais sobre isso, o esforço que eles fizeram a vida toda para não desperdiçar nada. Então, eu não tinha. A primeira calça jeans que eu fui ter, eu acho que eu já tinha uns 16 anos. Porque mandava fazer na costureira, ela tentava fazer curso para ela mesma fazer as roupas. Graças a Deus ela desistiu, porque não era o talento da minha mãe. Aí, assim, o bolo do aniversário a minha tia fazia, e sempre tinha. Então, eu não tenho memória desse esforço que hoje, depois que eu comecei a ganhar meu dinheiro e comecei a ver, que eu percebi que eles fizeram a vida inteira para que eu e minha irmã dessemos tão certo, porque na carreira dela, ela hoje chefia um laboratório de pesquisa na França. Como é que essas coisas aconteceram? Então, eu sou um exemplo muito claro para mim de que só a educação. Educação e esse amor todo que eles deram, estrutura familiar ajuda muito. Estrutura familiar. Ajuda muito. E estrutura familiar, não estou dizendo sempre pai e mãe, não. Estou dizendo esse apoio, esse suporte de você saber que tem alguém por trás, que você não está sozinho nesse mundo, né? E como foi, você que vem da Zona Norte, teve esse começo nessa família mais simples, chegar no Projac, olhar tudo aquilo, porque você vai falando e eu vou me reconhecendo um pouco. Eu também nasci na Zona Leste de São Paulo, e aí sou contratada na Globo quando eu fiquei 13 anos na Globo.
E a primeira vez que eu entrei lá, já como contratada, eu falei, meu Deus, aquele lugar é uma cidade, né? Você sabe que o meu primeiro choque foi quando eu entrei na faculdade, ela era na Urca. E os meus colegas eram todos da Zona Sul, praticamente. Eu tive o mesmo choque quando o meu primeiro estágio foi na W Brasil, que era em Higienópolis. Eu entrei, eu falei, nossa, eu tô em Nova York, era outro mundo. A gente falou, não é? Sim. Era um outro. As roupas das minhas amigas, Completamente que elas diferente. faziam no fim de semana. Sim, era tudo diferente. Falei, meu Deus, até tudo. Então, assim, esse foi o meu primeiro choque. Depois eu fui pro jornal. O jornal já era mais democrático nesse sentido de ter gente de tudo que é canto. Sim. Então foi muito importante eu fiquei lá de 83 foi meu último período na faculdade. E eu já estava fazendo freela. Eu era aquela pessoa chata. Eu ia todo dia no jornal para ver se tinha alguma coisa que eu pudesse fazer. Aí acabou esse torneio, me encaixaram num outro torneio de vôlei de praia que era promovido. Aí depois me encaixaram num sei lá, alguma coisa de escola. Eu era exatamente essa pessoa chata. Eu pedia trabalho 24 horas por dia. Eu fiquei tanto que aí os colegas que já eram contratados desses jornais de bairro, às vezes era uma pauta no fim de semana, me passavam para mim. E eu fui fazendo freela até ser contratada no Globo em 85. E em 87 eu já estava na TV. Então não foi um choque chegar ali, né? E eu cheguei no jornalismo, que era lá. Não existia Projac ainda. Sim, é verdade. A gente estava lá no Jardim Botânico, mas aí já tinha um outro olhar. Eu já tinha entendido que existia um outro mundo que eu estava conhecendo. Mas quando você está na bancada ali principal, o Jornal Nacional, você devia ter uma equipe grande. Quando você percebe pela primeira vez o tamanho daquilo, assim, que você tem, né? Porque você tinha um staff ali atrás de você, imagino. Eu tinha colegas, um staff que não era meu, era um staff do jornal, né? E eu acho que eu chego nesse lugar, na verdade eu chego ao Jornal da Globo num momento em que a Globo estava mudando os locutores por apresentadores jornalistas. Estava havendo uma transformação. E a gente começava a mexer em texto, que era uma coisa que o apresentador não fazia. Então, era um momento assim, uau! Era um momento de relações delicadas, que você tinha que pegar um texto de um editor, que a vida inteira escreveu e um locutor lia, para dizer, olha, eu vou trocar essa palavra, porque para mim aqui eu acho que eu gosto mais assim. A embocadura. A embocadura, é. Então, essas coisas foram acontecendo. Eu chego num momento muito bom, né? Essa mudança. Essa mudança. Modernizar, né? Ali eu comecei a perceber claramente que eu era só uma daquela equipe e eu botava no ar o trabalho daquela galera toda. Então eu comecei a trabalhar muito isso. Então eu sou apenas mais uma que coloca no ar esse trabalho. E eu acho que isso foi uma chave para que as coisas funcionassem tão bem. Nossa, eu achei incrível isso que você falou. Porque e das pessoas todas gostarem de você também, né? Que se você chega ali, a sua rainha da parada. Não, e não era mesmo, né? E não porque sem o trabalho deles você também não teria. Não teria, né? E aí, essa construção foi sendo muito natural. Eu continuava pegando uma pauta para fazer pro Jornal da Globo. E eu viajei para cobrir a minha primeira Olimpíada, fazia coisas pro Jornal da Globo. Então, a coisa foi indo. E eu surfei numa onda, eu cheguei no momento certo. Tanto eu quanto o William chegamos ao Jornal da Globo nesse momento. Vocês se conhecem lá? Lá. Como foi? Na verdade, eu conheci no Fantástico, porque eu fazia um RJ terceira edição, apresentava, mas eu fazia plantão na reportagem. Então, nos fins de semana, quando eu estava de plantão domingo, ele estava de plantão para fazer o Fantástico, ele fazia o SPTV aqui e viajava para o Rio para fazer o Fantástico. E a gente começou a se falar, mas nada, eu era casada. Vocês ficaram amigos primeiro? Nem amigos, conhecidos, porque o meu plantão casava com dele, eu casava de encontrar na casada antes de William? Você tinha um casamento? É muita vida. É muita vida, gente. Você ficou 26 anos, né? Nós ficamos casados 26 anos, não. E antes? 1 ano. Você ficou com outro 1 ano? 1 ano. Foi um casamento rápido, não deu certo. E depois a gente ficou casado 26 anos. E nós chegamos a esse jornal nesse momento em que os dois estavam se desenvolvendo, né? E aí vocês se apaixonam ali, quando vocês começam? Aí eu fui fazer o Jornal da Globo com o Eliakim Araújo, que a Globo tinha feito uma reformulação e tinha passado a Leila para o Jornal Hoje. E eu cheguei no Jornal da Globo com o Eliakim. E eles não ficaram, acho que eles não gostaram dessa experiência de trabalhar separados, porque eles sempre tinham trabalhado juntos, os dois saíram da TV, e aí o William veio fazer o Jornal da Globo comigo. Você já estava lá? Se mudou pro Rio, eu estava, acho que uns 2 meses, coisa pouca, porque eles saíram logo. E até então nada, vocês nem amigos eram? Não, nós não nos falávamos. Aí começamos ali a trabalhar juntos. E aí começamos nesse momento em que os dois participavam de uma reunião às 5 da tarde para um jornal que vai ao ar meia-noite e tanto. Vocês já apresentavam juntos? A gente já começou apresentando e chegando 5 da tarde, né? E apresentando junto. E o Jornal da Globo com a Renata Lopretti sabe bem como é. Cada dia num horário e acabava tarde. Então, eu tinha me separado. Então aí a gente começa aquela coisa, vamos todo mundo jantar
onde tiver aberto depois do jornal, que acabava muito tarde. E aí a gente começou a namorar. E rapidamente a gente foi morar juntos. E rapidamente viraram o casal mais amado do Brasil. Mas sempre, tanto a Alice quanto o Armando Nogueira, quando os dois saíram da TV, teve uma despedida e eles falaram uma coisa linda para nós dois. Que nós tínhamos talento para crescer individualmente, que nós não apostássemos no casal. Muito bonito. E aí, a gente nunca legal. Apostou no casal. Isso é assim, a gente sabia que o público enxergava assim, mas a gente tinha nossas negociações contratuais, tudo separado. Muito nada era junto, não era pague um, leve dois, nada disso. Nós tínhamos tudo muito individualizado. As nossas negociações de folga, tudo. E a personalidade de crescer como profissional também super individualizada, né? A gente não tinha uma coisa de um fazer escada pro outro, era um tamanho igual ali. Não, quando eu fui pro Jornal da Globo, eu percebia que era sempre o Eliakim que abria o jornal. Eu já fiz esse pedido. Olha, acho que a gente tem que revezar a abertura de jornal. Ótimo. E outra coisa, eu gosto muito de esporte. E eu vejo que também nunca caía para apresentadora mulher a leitura dos gols da rodada, por exemplo. Eu adoraria narrar os gols da rodada. Você já sabia nessa época que você era feminista ou não? Acho que não. Eu quero abrir o jornal, falar de esporte. Não, mas isso tudo muito conversado. Era assim, Sim, o meu chefe era uma pessoa também que era da equipe, tinha sido repórter. Todo mundo era um grupo, e era todo mundo muito jovem. E aí era uma chance de mudança. Então, assim, eu naturalmente aquilo foi acontecendo. Sem briga, não teve briga, não precisou ter uma coisa assim, eu quero. Não teve. Eu tenho a impressão que você, com o seu jeito, consegue tudo. Eu tenho a impressão, não, porque você é muito. Ai, é que qualquer palavra que eu for falar aqui vai ficar meio brega, mas você tem uma doçura, uma simpatia que não, em momento algum, atrapalha a sua força, que é um jeito muito bom de se colocar e que deve ter facilitado pra você. Eu acho que é genuíno. É isso. Foi uma estratégia. Não foi uma estratégia, assim. Eu faço assim na minha vida, sabe? Eu tento. É muito bom estar perto de você. Eu fui no seu programa várias vezes e não ficava nervosa. Você tem uma isso, as pessoas diziam pra mim. Porque você me olha de verdade. Isso. Porque eu tenho um interesse. Isso me levou pro jornalismo. Eu nunca soube responder por que eu sou jornalista. Por que eu me formei em jornalismo, por que eu trabalhei tanto tempo. Eu achava que era porque eu gostava de contar história. Eu gostava de. Eu percebi muito rápido que eu via coisas que ninguém via. Assim, eu ia numa festinha com os meus pais e eu falava, vocês viram tal coisa? Ninguém tinha visto. Na casa de um amigo, né, sabe? E tinha uma percepção ali e valia a pena mostrar pros outros. E eu gostava. Aí eles falavam, mas aconteceu isso? Aconteceu sim. Então eu percebia que isso podia ser uma coisa boa. Eu gostava, eu quase não fui, porque as pessoas sempre diziam assim, você deve ser muito criativa. Essa palavra me apavorava. Como eu vou ser jornalista, eu devo ser muito criativa, porque as pessoas identificavam que eu seria como você. Uma cronista. E eu queria Gente, mas tá aí o jornalismo gonzo, que é a melhor invenção, quando o jornalista pode se colocar na matéria. É incrível. E aí eu gostava disso, eu gostava de ou então, no início, eu gostava mesmo do buraco de rua. Eu já contei essa história, eu não vou contar, porque pra você, não sei se eu já te falei ou se você já ouviu. Não, conte, por favor. Eu fazia, assim, jornalismo de rua. Uma vez, meu então editor-chefe, que era o Milton Temer, falou, Fátima, eu fazia o Globo Madureira, que envolvia uma série de bairros da Zona Norte do Rio, 2 escolas de samba de primeiro nível, Portela e Império na época, outras escolas de samba, blocos. Eu fazia aquele universo, de buraco de rua, a morro, favela e carnaval. Ele falou, vou te colocar no Globo Ipanema. Eu falei, não me bota não quero não. Ipanema é só Ipanema e Leblon, eu só vou fazer matéria de cultura. E eu estava começando, eu falei, eu quero fazer outras coisas. Ele falou que para mim, que naquele momento ele achou que eu ia ser, realmente que eu ia dar certo naquilo, pela percepção de que eu tinha mais conteúdo humano fazendo todos aqueles bairros ao longo da linha do trem, na Zona Norte, do que fazendo 2 bairros em que eu teria, na época, era muito mais um jornal mais cultural. E outra coisa é que, por eu gostar disso, quando eu comecei a aparecer na televisão, os vizinhos, assim, o pessoal da minha mãe dizia assim, nossa, logo, logo ela tá nas novelas. Porque seria uma ascensão natural, você tá indo bem, né? Agora ela já tá apresentando, vai estar nas novelas. E quando minha mãe dizia, não, mas ela gosta disso, havia uma frustração, mas ela não quer? É isso, que ela gosta mesmo desse negocinho ali, né, e tal. Então, era isso que eu gostava. E seus pais morriam de orgulho? Ah, sim, até hoje. Mas meu pai fica muito nervoso, quase não vê nada que eu faço. Ah, é? Fica muito tenso de eu errar. De alguma coisa dar errado. Ela já não errou, já deu certo. Eu falo, não, vai, mas não faz mal. O que é a relação do seu pai com o Túlio? Que o seu pai muito bem. Já foi militar, mas muito é uma bem. Relação boa. Muito bem, muito bem.
Eu acho que tem uma diferença entre esse militar que é do escalão mais baixo para os militares que são que comandam, né, para os comandados. Então, muito tranquila. Eles riem muito, porque o Túlio é um ótimo contador de história. O meu pai virou mais tagarela depois de mais velho, ele era muito quieto. Olha que Hoje bom. ele fala muito, conta muito de quando ele descascava laranja para vender no campinho de futebol onde ele jogava. Então conta muita história antiga e o Túlio gosta. Então a gente tem uma relação bem boa. Você leu O Jovem Dani Arnaud? Não. Li. Esse livro. Eu perguntei, pensei que você ia falar um outro livro dela que eu até parei. Mas esse eu li. É maravilhoso essa relação dela com essa pessoa, um homem mais novo. Um homem mais novo. É. Eu tô agora, num momento da minha vida, eu estou apaixonada, namorando Ai, que bom. um jovem 15 anos mais novo do que eu. Bem-vinda ao clube! Mais uma figurinha pra gente trocar. Uhum. E aí eu fui reler esse livro, que é a coisa mais linda do mundo, né? Tudo da Dani Arnaud é um espetáculo, né? E tem uma coisa que ela fala nesse livro que é muito bonita, porque assim, eu nasci no Tatuapé, fiz essa ascensão. Sabe que o William também é do Tatuapé? Ele é do Tatuapé? Olha só. E ela fala uma coisa nesse livro que ela diz, quando eu tinha a idade, porque ela tinha 50 e poucos, e quando ela namorou este jovem, ele tinha 20 e poucos, né? E ela diz que quando ela tinha 20 e poucos, ela jamais namoraria um cara como ele, porque ela estava justamente no momento de negar várias coisas para ascender. Depois, quando ela ascende e se torna Anne Ernaux, ela tá no momento de retomada, de olhar com amor pro lugar de onde ela veio. E aí ela se apaixona por esse jovem que lembra muito ela, né? E eu achei isso fantástico. É lindo, isso é maravilhoso. Maravilhoso. E eu agora se permitir, né? E eu agora tô numa retomada aos 45, de olhar com muito amor pro Tatuapé, pra esse lugar de onde eu vim, pra essas pessoas, que em algum momento eu precisei negar pra ascender, né? Tipo, aqui só tem caipira, as pessoas não falam de cinema, não falam de literatura. E só que tem uma beleza ali que é o que faz de mim escritora. É contar sobre essas pessoas, né? Não é na elite intelectual que eu busco o assunto. É um pouco você querendo cobrir os bairros que não era Ipanema, né? Mas tudo isso pra te perguntar, quando você conhece o Túlio, o que ele fez reviver em você? Que eu acho muito bonito, porque quando você separa, ficou aquela coisa do Brasil triste. Como se o amor não… Ai, poxa, eles eram um casal, como se você ainda teve que dar satisfação pro Brasil. Mas enfim, né? Não basta viver uma separação, ainda tem que ver o Brasil… Diz que muitos terapeutas discutiram isso nas suas sessões com seus pacientes, que levaram esse caso, esse case pra se análise. Aquele casamento deu errado, Imagina. O meu… então, ainda você passando por um luto, tem que passar por isso, mas enfim… Mas aí, quando você começa a namorar o Túlio, eu imagino que trouxe uma esperança para essas mulheres que têm você como um padrão, e é engraçado, porque eu achei que… Eu nunca pensei como é que ia ser um recomeço afetivo para mim. Você conhece o Túlio com que idade? Com 2017, 54. Eu conheço o Túlio, não tinha ideia da idade dele. Assim, sabia que ele era uma pessoa jovem. Sim. Mas eu não sabia que na época ele tinha 29. Isso ajudou muito. Porque assim, eu conheci, achei ele divertido numa festinha com 12 pessoas. Né? Vamos combinar que ele é gato? É muito. Ele é muito charmoso. E aquele sotaque dele, ele é muito charmoso. E é muito, o que mais me atrai, muito brincalhão, muito leve. Sim. Me recebeu nesse dia com um travesseiro abraçado, fingindo que não era ali a festa. Já era um esquete de teatro, uma confusão danada. Eu amo ele te esperando no aeroporto com um bichinho que ele comprou ali. Gente. Não, é muito legal. Às vezes tá com chapéu de frevo dançando, às vezes tá com um bichinho de pelúcia que ele ganhou na maquininha. Bom, eu acho que é isso que me encantou. Eu acho que o fato dele ter, assim, uma vida inteira pela frente, né? E a gente saber que a gente já não tem mais esse mesmo tempo. Mas isso eu tô te falando agora, analisando. Porque, na verdade, não pensei em nada disso. Quando a gente se conheceu, eu não estava pronta para ter um outro relacionamento. Ele foi em maio. Estava separada há uns 10 meses, mais ou menos, né? Isso. 10 meses. Em maio. Ele foi embora, eu vim para cá. Vim para cá depois fazer a tal da terapia com realidade virtual. Fui com ele a um teatro, porque essa minha amiga que era conhecida dele desde a infância, eu tava chorando as mágoas porque não tinha quem fosse comigo ver a Cláudia Raia dançando na chuva. E ela disse, o Túlio está em São Paulo. Eu levo a minha filha a ver a Cláudia Raia. Não é? Eu depois que separei do meu ex-marido, entrei na mesma coisa. Quem vai ver a Cláudia Raia comigo?
E minha filha ama musical, ela foi ver Cláudia Raia com 6 anos. Olha que coisa. Um espetáculo de 3 horas. Ela dança? Ela faz dança, não? Não, mas ela é alucinada por musical. Ela ficou 3 horas vendo o musical com o olho arregalado e falou: mamãe, eu quero ver musical todo fim de semana. Que maravilha. É. Mas eu achei que Túlio não ia gostar. Quando ela me diz isso, eu falei, ele vai querer ver 3 horas, depois eu vou cumprimentar a Cláudia Raia, um espetáculo, né? E ali a coisa, ele foi, e nós nada. Aí nós só trocamos ali, foi o contato. E começamos a falar, nós falamos 40 e poucos dias por telefone. Aí a gente, olha, a pessoa me conquista pelo papinho, porque aí você vê a agilidade da ironia, aí você vê… E ele é muito bom. Aí você vê que é engraçado, aí você vê que se preocupa, como foi seu dia. Eu sempre me apaixono pelo texto. E é engraçado, a gente falava pouco por áudio. Não, era o dia inteiro escrevendo. E aí, nisso, ele fala, então eu vou ao Rio, que acho que tá na hora da gente se encontrar. E ele vai num dia 2 de novembro, e o Brasil fica sabendo nesse mesmo dia. No primeiro date? Primeiro date. Alguém faz uma foto? Uma foto que vazou pro mundo. E uma amiga, foi assim, ele falou, o que a gente vai fazer? Eu falei, olha, eu ainda trabalho. Ia ter o feriadão dos 2 de novembro, 2 era quinta. Eu falei, olha, eu não tinha feriadão no encontro. Falei, sexta-feira eu vou trabalhar, mas no dia 2 que você chegar, a gente podia ir a um cinema e comer alguma coisa. E aí, eu tola, fui num shopping no Rio, chamado Shopping da Gávea, que tem muito teatro no segundo andar, são 4 teatros no segundo e terceiro. Tem os cinemas, e os cinemas tem filmes às vezes um pouco mais fora dos blockbusters. Falei, lá vai ser tranquilo. Aí a gente foi, só que a gente foi fotografado, eu cheguei sozinha, ele chegou de elevador, mas o cara fez a foto, o cara estava sentado. Como é que pode, gente? Num sofá redondo que tem na entrada acho que são 8 cinemas ali. E ele me viu chegando e começou a me acompanhar. Eu não vi, eu tava nervosa pra esse encontro, imagina. Claro, gente, o primeiro date. Mega nervosa. Aí a gente foi ao cinema, claro que a gente se beijou, e quando a gente saiu, ele botou a mão em mim, o primeiro beijo dada. Foi no cinema? Foi. Ai, gente, que romântico. Foi lindo. Foi lindo. E aí, bom, a gente saiu já ali. Que filme era, Fátima? Você lembra? Era um Neguinho da Montanha. Foi um filmezinho fraco. Por isso que deu tempo de beijar bastante. Foi. Mas era um sei que da Montanha. Eu devo ter até no meu celular, porque a gente comprava por, né, e fica arquivado. Bom, aí a gente saiu abraçado. E realmente tinha um clima de tanta intimidade depois desses 40 dias de conversa, porque era essa a minha grande dúvida. Falei, tá. Só falta não ter química agora. Já tô apaixonada, mas não sei como é. Como é que vai ser? Como é que a gente vai ser esse encontro? Aí a gente foi jantar. Quando a gente tava jantando, ele foi ao banheiro, eu peguei o celular. Eu tenho uma amiga assim que escreveu pra mim. E eu tenho que saber disso pelo Globoplay. Pelo Ego, na época era o Ego. Eu não falei, saber o quê? Aí mas no mesmo tinha hora. Foto da gente saindo do cinema, descendo a escada rolante. E você com a mesma roupa da foto, porque você tava ali ainda. Eu falei, putz, como é que eu vou falar pra ele, né? E ele no banheiro. Ele no banheiro. Aí eu falei, olha, porque a ideia, esse lugar, onde a gente foi jantar… Ele entrou no banheiro com uma vida, saiu do banheiro com outra. E era num lugar alto, era bem escondido, ninguém viu a gente naquele restaurante. Eu falei, olha, vou te contar uma coisa, já vazou a nossa foto. Por ele… mas ele não tinha noção do que ia acontecer com a vida dele. Porque foi uma mudança muito brusca pra ele, né? Porque ele passou a ser observado. Tudo bem, em Recife, ele tinha uma vida que tinha uma atividade lá, cultural, política, que as pessoas até conheciam ele, mas não, né? Aquela pessoa conhecida. E, nossa, coitado, né? Ele não conseguia mais ir na padaria ali. Não, ficou uma vida muito diferente, muito exposta. Como ele já tinha essa vontade de fazer, já tinha se candidatado 2 vezes, ele já tinha um compromisso com essa figura, ele já tinha uma percepção de que ele gostaria e que seria uma figura pública, né? Mais do que alguém famoso, ele queria essa vida pública. Então, mas eu fiquei preocupada, porque foi assim, comigo foi assim, o primeiro autógrafo, a primeira foto, né? Foram muitos anos para chegar aonde cheguei. E para ele foi uma virada num momento em que com celular, rede social, tudo diferente, né? Então, o que me encantou nele, primeiro foi a firmeza com que ele encarou. Né? Ele deu uma entrevista na época, logo no início, para Mônica Bergamo, que eu fiquei muito surpresa, assim, com falas que eu não imaginava, que era todo mundo falando da diferença de idade, né? E ele dizendo, mas ninguém tá pensando como é que é pra mim, né? Eu fico pensando, o que ela viu em mim? Por que eu? Né? Depois de um casamento de 26 anos. Então, também tinha Porque as pessoas são muito machistas, muito machistas, né? Muito, muito machistas.
E a diferença de idade é algo que aparece no lead de qualquer matéria, independentemente do que você estiver fazendo. Então, se é uma coisa bacana. Mas eu sinto que você é tão amado assim, e que você construiu isso de uma forma tão bonita. Eu nunca vi essa fofoca. Não havia assim, não havia uma coisa é tão óbvio, agressiva, né? E é tão óbvio que um homem se encantaria por você em qualquer idade, porque não, né? Eu nunca vi esse comentário, mas acho que por você ser essa figura muito amada. Porque outras mulheres tão bonitas e interessantes quanto já sofreram esse tipo de comentário. Eu tinha um pouquinho de uma galera que criticava mais assim, no sentido de… acho que aquelas mulheres também muito que são muito apegadas ao casamento, que acham que o casamento faz com que você tenha que passar por cima de tudo. Entendi. Entendeu? Largou a família e foi pegar o novinho. Não é nem que eu… mas assim… era tão bonito, uma saudade do momento felicíssimo que eu vivi de 26 anos, mas que acabou. E que essa saudade é sua, né? Francamente, minha senhora. Mas eu tenho saudade daquele tempo. Não, isso que eu tô falando, essa saudade é sua. É minha. Obviamente que a gente tem. Eu fui casada por 10 anos. Que bom que a gente tem, porque a gente uma história linda. É isso. A minha grande luta depois que eu me separei do Pedro, que é o pai da minha filha, foi… Olha, você é minha família pra sempre. Se a gente não puder ser amigo e se falar e se cuidar, acabou, vou deprimir até o último dia, entendeu? E só que o que eu tô querendo dizer você viveu uma história lindíssima e essa saudade é sua, né? A mulher lá na casa dela queria viver essa saudade por você. Mas eu também ouvi, Tati, pessoas dizendo que eu levei esperança. Que elas estavam passando por uma separação também, que elas também se sentiam enlutadas. Que elas também se deram um tempo. A gente se separa achando que não vai mais viver isso. Porque eu lembro até de uma vez de uma conversa com uma amiga jornalista. Eu lembro onde eu estava e ela dizendo assim: Fátima, você já parou para pensar que algumas coisas na vida a gente nunca mais vai viver? Ela também tem um casamento muito longo. Na época nós duas casadas, né? Ela continua casada. Ela disse assim: a gente nunca mais vai se apaixonar. Aí eu dizia: nunca mais. Se apaixonar como… Do início, não. A gente vai se reapaixonando ao longo de uma convivência, né? Mas aí aconteceu. Mas eu também não sabia quando é que se tinha um tempo para esse luto, se eu ia dar um tempo. Não foi nada estudado, sabe? Eu acho que aquela leveza dele, e a relação era leve. Então, assim, a gente pode se ver? Pode. A gente não pode se ver? Ok, a gente vai continuar falando por mensagem como a gente falou, quando não dá. Não tinha cobrança, né? E a gente se viver como namorado… É muito legal a gente continuar com esse olhar de namorado. Porque a gente… Estamos juntos há 8. 7, vai fazer 8 em novembro. Né? Dia 2 de novembro. Os paparazzi não existem mais, né, Fátima? Eu acho que… Agora a gente mesmo se coloca nas redes. E a gente combinou isso também. Eu falei, então a gente vai fazer o quê? A gente vai botar o que a gente quer. Porque vão colocar mesmo, né? De qualquer jeito, então… Vamos nós escolher pra eles. Essa é a melhor coisa, acho que, do Instagram. Você escolhe o que você quer mostrar, de que maneira você quer mostrar. E eu acho que compartilhar uma coisa que é positiva nas redes, eu acho que é muito bom, porque você perceber que as pessoas passam a torcer por uma nova dupla, né? Por um novo casal. A gente conquistar essas pessoas, reconquistar algumas pessoas. Ouvir, como eu ouvi a moça dizendo que ela não viu luz no fim do túnel, mas que ela existia porque ela me via bem. E você não deixa de ter tido um casamento que deu muito certo. Nossa, não teve fracasso nenhum aí. Nenhum. Nem 26 anos, 3 filhos. E por que a surpresa? Porque não havia briga. Porque simplesmente ele foi diluindo, foi acabando. E a gente soube dar o ponto final. E a gente falou junto no mesmo dia no Twitter. Nós combinamos, demos entrada juntos, num texto combinado entre nós dois. E nunca mais falamos sobre a separação. Porque ela também acabou naquele momento. O que foi mais difícil, Fátima? Teus filhos saírem de casa, os 3, que já ninho vazio, né? Sair da Globo depois de tanto tempo… Ou o divórcio? Pergunta burra, na verdade. Tudo é difícil. Tudo é difícil. Tudo é difícil. Eu acho que foi a separação. Separar é difícil demais. Eu acho que foi porque eu acho que, assim, tudo que veio depois é como se o primeiro porque a minha vida… Meio te preparou. Eu sempre tive medo de uma puxada de tapete, porque a minha vida era toda muito certa. O casamento era ótimo, os filhos lindos. Quando eu não conseguia engravidar, eu falei, agora veio a puxadinha. Né? Mas não, eles vieram bem, eles vieram saudáveis, eles foram ótimos, não me deram dor de cabeça, não foram adolescentes complicados. Né? Tudo bem, o trabalho bombando. Então, você fala, nossa mãe, né? Aonde que vai dar o ruim aí? Mas a gente não imagina onde é que vem, né? E quando vem, então por que eu digo que é ruim?
porque tá tudo muito misturado. Quando veio, foi muito difícil enxergar que tinha acabado. E foi uma decisão dos dois. Para os dois ali. Então foi muito difícil. Depois, quando os filhos saem de casa, é sofrido demais, eu fico, né? Mas eu quis isso durante a minha vida inteira. Eu criei para eles. Eu queria muito que eles fossem independentes. Eu queria muito que eles valorizassem o trabalho. Eu queria muito que eles fossem se sustentar sozinhos, correr atrás disso. Eu queria muito que eles não fossem jornalistas. Graças a Deus eles não foram. Porque por eles, pelo sofrimento que isso geraria para eles. Mas você tem dois bem na deles, assim, que nem tem redes sociais, e uma que tá começando a entrevistar, não é? Não, mas ela é da área de designer. Ela gosta de uma... Ela trabalha até no meu canal, ela faz a programação visual. Vi. Eu achei que ela tinha ido para um... Não, ela fazia postagens, mas ela não é ela fala muito bem diante da câmera. É engraçado que ela pareceu ser muito tímida. É isso que eu vi. Mas ela fala bem, mas não é uma coisa que ela queira profissionalmente. Então, assim, é a dorzinha da mãe que, né... Por que eu digo que é a separação? Porque talvez se eu tivesse casado, essa dor fosse um pouco menor dessa saída dos filhos. O ninho vazio veio ali. Porque ali veio completo, né? O ninho foi vazio mesmo. Depois, a outra coisa que você me perguntou foi sair da TV. Sair da TV também foi um outro processo. Foi 30 anos, 36 anos. 36 anos. Não é um processo também fácil, porque você sai da TV e você sai da convivência diária com aquelas pessoas que fizeram parte da sua vida, né? Quando eu saí do jornal, e eu queria sair do jornal para ir para o encontro, eu só me dei conta de que eu não ia mais conviver diariamente com todos aqueles meus amigos da redação, já que eu queria sair do jornal, quando eu cheguei no Projac e não sabia quem era ninguém. Aí eu falei, opa, meu Deus. Então aí começou uma nova contagem pra mim, que é a minha contagem projaquiana, né? E você deve fazer familhinha onde você vai. Grupo. Eu sou muito Nossa, eu falava, fazer. Eu acho que o satélite está captando a nossa nuvem do encontro, que a gente andava em bando. Isso é uma delícia. As pessoas falam, não fica tão familhinha com quem você trabalha. Mas eu trabalho o dia inteiro. Não é? Se aquelas pessoas não se tornarem meu namorado, minha melhor amiga, minha irmã, isso. Meu pai maluco ali, que a gente faz às vezes essas figuras, eu não fico. Com certeza. É muito tempo. Não é anormal você estar se relacionando bem com as pessoas com que você trabalha. É que eu fico íntima mesmo, sabe? Eu faço toda uma coisa, mas é o jeito que eu consigo de ficar muito tempo num lugar. Pois é. E aí, depois disso, sair é diferente. Porque uma coisa é você pedir para sair de um programa, de um projeto, porque você tem um outro projeto e ele vai em frente, né? Outra coisa é esse momento em que você apresenta projeto, pode ser que sim, pode ser que não. É diferente, né? Sim. Então, é um outro momento. Aí eu descubro isso aqui, né? As redes, de uma forma mais intensa, o YouTube. É isso que eu ia te perguntar. Como tá a sua experiência em você que ficou tanto tempo na TV, vale a pena estar no YouTube? Você acha que é onde tá agora a galera? Ou você tem ainda um saudosismo? Eu ainda tenho um saudosismo. É diferente. Não é nem do tamanho, eu tenho saudosismo dos nossos grupos, né? Sim. Eu tô formando novos grupos agora. Mas eu tenho saudade do grupo que fazia aquilo ali. Eu cito mais o Encontro e os jornais todos que eu fiz do que o The Voice, porque eu adorava a energia do ao vivo, né? Quando eu vou pro The Voice, aí já descobri uma outra coisa, que é a liberdade do erro, né? De você poder refazer e de ficar feliz com um acabamento, com uma outra ter prazer em outras coisas. Quando eu vou agora pro YouTube, é isso. Eu posso fazer hoje e ir pro ar daqui. Então, é uma nova adaptação. Então, não acho que assim, o futuro tá só aqui. Para uma pessoa da minha geração, ainda não vejo só isso. Agora, acho que tem um campo imenso para conquistar. Você tá há quanto tempo com esse canal de YouTube? Vai fazer 1 ano em maio. É o começo, né? É muito um começo. E te dá porque eu fico pensando assim, a audiência que você já teve para um começo ainda, um canal que ainda tá no começo. Porque a Globo, primeira vez, assim, se aparece uma vez, já… Falou um bom dia na TV, no dia seguinte reconhecem no prédio, em todo lugar. Exato, Não. Isso te dá uma aflição? Não, porque não é mais isso que eu busco, porque isso Você já tem, já é seu. Agora, é engraçado como mesmo com tão pouco tempo, como algumas pessoas mais jovens, adolescentes, vieram falar comigo. Assim, não acontecia quando eu estava no jornal, das pessoas, adolescentes, andar atrás de mim no shopping falando, Fátima! Isso não acontecia. E eu não sei por que ainda não tenho base de dados para fazer nenhum tipo de coisa. Mas que eu achei curioso, achei. Né? Subi a escada rolante correndo porque eu tô descendo. Tem umas coisas diferentes acontecendo na minha vida. Mas eu percebo que você encara tudo isso como aventura e diversão.
E tem que você é ser. mais do que vem por aí do que o que foi. Com certeza. Eu acho que… Até por isso eu pedia pra sair das coisas, né? Assim, você deixar a cadeira do Jornal Nacional… Nossa. Depois de eu dizer pra minha mãe que eu não estava maluca, que ela achou, né? Ela falou, não, essa agora realmente… Mas eu disse, é porque, na verdade, a minha história até sair do Jornal Nacional foi de muita mudança dentro da própria Globo. Eles me mudavam de produto a cada 3 anos, 2, então não dava nem pra eu sentir. Sim. Mas quando eu fiquei 14 anos no jornal, falei, eu acho que eu queria conhecer outras coisas agora, eu queria outros horizontes. Isso foi uma coisa que eu lembro das pessoas, sabe? Que não entendiam. Será que ela foi demitida? Foi a única vez que eu vi fofoca. Porque não tem fofoca sobre você, né? É muito… Muito linear a Muito coisa. linear. Mas nessa época inventaram umas coisas. Será que ela foi demitida? Será que ela saiu? Será que teve não? intriga com fulana, com não sei quem? A gente fez uma coletiva, né? Pra anunciar e pra… Aí quando veio o programa, as pessoas entenderam que realmente tinha sido Aí tem aquela desvio. coisa machista. Será que ela é brigada com Patrícia Poeta? Nossa, eu Gente. e Patrícia, o que já brigaram a gente não é mole. As pessoas brigam muito, mulheres, né? Muito, porque tem uma necessidade que a gente esteja sempre disputando. Concorrendo. O patriarcado precisa de mulheres que não se dão bem para eles continuarem sendo E por isso, patriarcado. quando eu vejo uma crítica, às vezes, a mim, porque as pessoas me acham mais jovem do que eu pareço, sei lá, qualquer coisa que elas imaginam lá, né, no texto, eu sempre penso que essa mulher já foi tão maltratada, que é por isso que ela precisa maltratar alguém, entendeu? Sim, sim. Porque se ela pusesse uma roupa como eu pus, se ela tivesse um namoro como eu tenho, ela não daria conta do que fariam com ela. Não fazem comigo, mas fariam com ela. Então, assim, incomoda de uma certa maneira. Eu aprendi a não ter tanta raiva de hater na internet, porque eu comecei a pensar, eu tenho mais estrutura pra ouvir o que essa pessoa tá me dizendo do que ela teria se dissessem pra ela. E isso já me coloca num lugar que eu não posso ter tanta raiva dessa pessoa. Pois é, porque a gente consegue. Eu consigo entender que muitas vezes uma crítica feminina, em vez de eu destilar mais raiva sobre ela, é de ver, se ela fosse menos maltratada, ela teria menos necessidade de maltratar. Sim. Né? Então, passo batido. Aquela foto linda que você faz, acho que você estava na França, que você tá com o Túlio e o William tá com a Natasha e os filhos. As crianças. Aquilo, as crianças. As 27 crianças. anos. As crianças, Aquilo são encontros raros ou vocês tentam manter isso vivo? Não, eles aparecem e a gente abraça. Não é nada combinado. Um dia eu estava numa casa de uma amiga na Serra, onde o William tem a casa dele com a Natasha, e a gente se encontrou caminhando. Vamos aproveitar a oportunidade, vamos fazer uma foto. Aniversário dos meninos, eu já fiz jantar de chamar. As oportunidades vão aparecendo. Mas vocês têm essa rotina? Vocês jantam um na casa do outro? Não, assim, minha filha chegou da França, eu vou jantar lá. Entendi. Entendeu? Mas não é uma… Pelos filhos. Essa convivência é muito positiva para todo mundo, né? Sim. Para todos nós. Para eles, eu acho que deve ser muito legal, né? Eles facilita, né? Verem que a gente se dá bem, que a gente pode estar juntos. E facilita. Às vezes um filho vem passar 10 dias no Brasil. Exatamente. Vê pai e mãe já junto. Já vê todo mundo junto. Mas é isso mesmo que a gente pensa. Sim. A gente foi passar uma semana lá fora. Então, a gente jantou junto todos os dias. E você se dá bem com a Natasha? Tranquilamente. A gente se dá… E eles também se dão muito bem com o Túlio. Todo mundo ri junto. A gente sabe… É muito legal a gente ver que quando as coisas terminam com respeito, fica muito mais fácil. Eu li um comentário que a moça falou assim, não dá não. Porque eu ia lembrar dos bons momentos. Ué, mas é por isso que eu fica falei, amigo. É por isso que é possível. É por isso. Se eu tivesse momentos horrorosos para recordar, eu não ia querer estar ao lado daquela pessoa. Exato. Mas como eu tenho bons momentos… Mas você não tem, assim, você não… Quanto tempo depois da separação vocês ficaram amigos? Teve um tempo de ficar… Teve um momento em que a gente só se falava por questões dos meninos. É muito difícil ficar amigo logo que você Não, você precisa… Eu acho que fica mais amigo fácil. íntimo, né? Você tem que ficar amigo pelos filhos. Mas eu acho que é mais fácil quando os dois estão bem, sabe? Quando eu estava ainda sozinha, eu acho que eu mantinha uma certa distância. Sim. Falava muito mais relacionado aos assuntos dos meninos. Quando eu também fiquei bem, aí eu falei, acho que é legal a gente agora poder estar junto todo mundo. Assim. Porque eu não vou nunca deixar de gostar dele, ele nunca vai deixar de gostar de mim. E é tão bom a gente hoje poder estar todo mundo junto com outros relacionamentos afetivos. Tem que dar esse tempo, né? Tem, não pode ser forçado. Sim. As coisas têm que ser com calma, a aproximação tem que ser natural. Não adianta querer forçar, porque aí não vai rolar. Eu acho que tem que ser tudo tranquilo. E eu acho que a gente está conseguindo… A cada ano eu noto que a gente está mais
mais próximo, sabe? Isso é muito bom. Eu comecei agora, depois de 3 anos de divórcio, agora eu sinto que eu e meu marido, a gente tá bem amigo. Não é, a gente não se fala só por causa da Rita. A gente se fala, cara, eu vi um filme que eu acho que você vai adorar. Eu sentia muita falta disso. E agora a gente conseguiu. Mas precisou eu ter uma relação, ele ter uma relação. Eu acho que isso ajuda muito. Os dois ficarem bem. Porque isso já tira até da parte do novo parceiro, da nova parceira, qualquer dúvida. Sim. Entendeu? Sim, ele pode já tá lá surgir. bem ali. Não, então os dois estão bem, então tá tudo bem. Exatamente. Você fala sobre sua menopausa? Você topa falar? Sim. Conta como foi, assim, que acho que… porque esse é um programa, se ela não sabe, quem sabe, que a gente tem como missão… eu sempre faço perguntas, por exemplo, como que passa por um luto. Então a gente conversou muito da sua separação. E por questões de saúde também. Em 2020 você teve um câncer de endométrio. Queria um pouco que você falasse um pouco sobre a tua experiência com a menopausa. E também em 2020 desse câncer que você teve, porque… A gente fala muito pouco mesmo, né? Tem que falar sobre saúde. Eu tinha uma médica, assim, desde antes dos meninos e tal. E eu vinha reclamando, comecei a perceber, assim, uma perda da libido, uma certa tristeza, assim. Idade? Uns 50. Eu comecei tarde a minha percepção da menopausa. 51, por aí. E ela falou, isso é muito normal, isso é assim mesmo, não? Aí eu perguntei à minha mãe, que eu não tinha calor, eu não associava a menopausa. Eu tava mais tristinha. Tava mais triste, mais desinteressada, assim, sabe? Aí, às vezes, eu pensava em parar de trabalhar, às vezes eu tava perdida. E eu achei que ali eu não tive uma orientação. A minha mãe falou que ela também teve uma menopausa tranquila, que ela não tinha calores, porque eu tinha amigas que diziam assim, nossa, eu tive que trocar roupa essa noite. Suava. E eu não tinha aquilo. Bom, resultado. Depois que eu me separei, eu resolvi trocar de médica. E aí, ela conversou mais sobre a questão da menopausa e a gente foi ver as questões hormonais só então. Aí eu comecei uma reposição hormonal e eu fiquei outra pessoa, né? E é muito engraçado. Vem que vem, né? Eu conheci o Túlio em maio, eu tinha começado esse trabalho em maio, mas ainda não tinha feito efeito ali não. Mas em novembro já estava bom. Novembro já tinha feito. Mas eu fiquei… As minhas amigas que fizeram a reposição falaram pra mim, menina, voltou uns 25 anos aqui em mim, que tá uma loucura. E é tudo, é um dormir melhor, tudo melhor. Só que 3 anos depois, veio o câncer de endométrio. Isso, eu não tinha histórico familiar que não recomendasse a reposição. A gente fazia exames muito regulares, tanto que eu descobri muito no início, eu não precisei de quimioterapia, eu não precisei de radioterapia, eu não precisei de medicamento. Mesmo? O que você fez? A gente fez uma cirurgia total. Operou. Porque eu não ia ter mais filho. Sim, né? tirou Então tirei tudo. E você nunca tinha tido endometriose? Nunca. Nada. Havia um espessamento do endométrio que ela percebeu. E ela percebeu o quê? Num exame de rotina? Num ultrassom. No ultrassom. No ultrassom, o endométrio estava mais espesso, ela fez uma modificação nas dosagens hormonais e ela falou, isso deve reduzir a espessura do endométrio. Vamos isso observar. Pode ter alguma coisa a ver com o fato de você ter feito a reposição? Pode. Não é, assim, uma afirmação categórica, mas sim, pode. Minha irmã, no ano anterior da minha descoberta, descobriu um câncer de mama, que era hormônio dependente, e ela não fazia reposição. A gente nunca sabe, né? Então, assim, mas eu encarei aquele sinal de alerta de uma forma até tranquila, eu acho. Assim, eu descobri numa sexta, e aí vem a culpa do sucesso, né? Descobri numa sexta, segunda-feira operei. Eu fazia os exames, por mais sofridos, pensando assim, como eu tenho esse privilégio de poder fazer isso imediatamente. Filas. Como as filas são longas. Sim. Que desespero deve ser. É quase como se eu não tivesse o direito de sofrer, porque eu ia resolver aquilo de alguma maneira. Muito rápido. E muito rápido. Então, assim, eu descobri muito no início, a gente conseguiu fazer essa cirurgia muito rapidamente. E aí eu falava, eu não posso reclamar disso. Então agora eu não posso fazer mais reposição hormonal. Vamos dar um jeito com outras coisas, né? Aumentar a atividade física. E aí a gente vai tentando fazer o que dá. E eu acho que também o fato de eu ter um relacionamento que não é um relacionamento estabilizado, assim, todos os dias nós estamos juntos. Só essa saudadinha que dá. Não é? Isso aí já é. Então eu vou embora hoje, porque amanhã ele tá chegando de manhã. É o famoso amanhã tem. Porque aí você
você tem um outro encantamento, né? Do dia a dia. A rotina, ela é muito cruel com os relacionamentos, né? Sim. Porque a gente, no dia a dia, tem uma hora que você tem que olhar só ao seu lado mesmo. E aí você esquece, às vezes, de cuidar um pouco. Como que você cuida? Você faz ginástica todo dia? Você falou de… Não, eu faço atividade com uma personal 2 vezes. Eu danço 2 vezes na semana. Eu tento fazer… Onde você dança? Em casa mesmo? Não, eu vou a uma aula com uma professora. Uhum. Eu fazia na Carlota Portela. E aí ela faleceu. E aí eu faço com essa professora que eu fazia lá. É uma turminha de todas as mulheres que já fizeram dança, mais velhas. É só pra ficar feliz. Que delícia. Né? Músicas incríveis. Aí eu tento fazer 5 vezes por semana. Eu tenho uma alimentação que sempre foi regrada. Então, eu acho que isso tudo me ajuda. Eu uso uma melatonina para dormir hoje em dia, porque a minha médica fala, é importante o sono ser muito bom. Sim. Porque você previne 1000 questões ligadas a doenças demenciais futuramente. Então, eu faço o que está ao meu alcance, né? E tento hoje ter mais tempo mesmo Acho que a vinda do câncer também foi muito determinante para eu querer sair do encontro. E depois, é? Ah, sim, porque aí eu trabalhava todo dia, de manhã, um horário puxado. Então, o que eu queria? Eu queria poder encher meu ninho que tá vazio e ir lá ver meus filhos e voltar. Uhum. Eu queria ter a disponibilidade de repente, passar um feriadão com o Túlio em algum lugar. Fazer uma dança às 3 da tarde, Não, 8 da manhã. 8 da manhã, que era a hora que eu já estava lá na TV trabalhando. Desde então, assim, muito cedo. Então, eu queria ter um pouco mais de tempo para mim. Porque por mais que te digam, olha, resolveu, tá tudo bem. Os primeiros anos você passa com aquela nuvenzinha assim ali, né? Hoje em dia eu tô bem mais Você tem que fazer tranquila. aquele check-up todo ano. Eu faço de 6, estou fazendo, aliás, nesse momento. Você faz e aí é liberada por um tempo. Você fala, ai, que bom, tá tudo certo, tudo bem. Mas eu acho que isso foi muito determinante. Eu falei, eu não quero futuramente olhar e dizer assim, puxa, eu podia ter aproveitado mais, né? Tem um livro o livro da Ana Cláudia Quintana que dizia isso, que ela no leito da morte ouviu várias pessoas, conversava muito e a pessoa nunca dizia que queria ter trabalhado mais. Uhum. Ela queria ter vivido mais. E eu, assim, eu tenho a felicidade de ter trabalhado por 36 anos em algo que eu escolhi, que eu amo, num ritmo louco. Ah, você nunca mais aceitaria voltar? Não, claro que eu voltaria. Claro que eu faria outras coisas. Mas hoje num ritmo que eu não preciso mais provar nem pra ninguém, nem pra mim, né? E eu sempre quis provar muito pra mim. Seus filhos pequenininhos, você ficava angustiada? Muito. Pensei em parar de trabalhar, tinha uma culpa danada. Foi muito. Mas hoje você entende que eles têm um orgulho danado, não, né? E eu queria que eles tivessem essa relação de trabalho, boa com o trabalho, sabe? Porque eu não queria que eles ficassem sem fazer nada. Que fossem pessoas que acreditassem que o papai e a mamãe estão bem, então a gente tá tudo bem, vai ficando por aqui. Não. Eles sempre entenderam, tanto eu quanto ele, sempre mostramos que eles iam ter que trabalhar. Sim. Você falou dessa coisa da culpa, e eu lembrei, só linkando com o começo da nossa conversa, a questão do avião de novo. Você sabe que muito da minha fobia de avião, principalmente do avião da ida, não tanto da volta, é um pouco de lembrar de pais que não puderam viajar, sabe? E aí, sempre que eu tô no aeroporto, eu penso, eu tô fazendo algo que eles não puderam fazer, né? Então, talvez o nosso medo de avião esteja um pouco aí também. Da gente, deles terem dado tanto pra gente, e hoje em dia a gente… Porque o aeroporto, o avião é um símbolo, né? De você ter algum dinheiro, Sim. de você poder sair, de você ter prosperado, de você ter sua carreira. E é tudo que eles não puderam fazer, né? Então… É a não escolha. E a gente faz por escolha. Quando você entende que você tá ganhando dinheiro, me tornei uma pessoa com dinheiro, isso bate em você de algum jeito? Você dá uma pirada com isso? Não uma pirada no sentido de sair gastando que nem uma louca. Não, uma pirada de… Ah, sim. Sim. Eu vim de um lugar que não tinha essas coisas. Por que eu não tinha esse medo quando a minha carreira estava começando, quando eu ainda não tinha um relacionamento estável? Por que ele só surge depois que eu tô bem no trabalho e bem com o casamento? Uhum. E feliz demais. Sim. Então, eu acho que é uma coisa estranha. É um lugarzinho pra você sentir a dor ali. Eu preciso ter alguma dor, eu vou botar ali. Eu lembro que quando os meninos ficaram na UTI… Eu tinha umas reuniões com psicólogos. Eles nasceram, né? Laura e Vinícius ficaram 23 e a Beatriz ficou 25 dias. E tinha umas reuniões com uma psicóloga, com mães de UTI, porque é um momento dificílimo. Mas eu nunca falei. Aí uma vez ela me perguntou, você nunca fala nada? Eu falei, eu olho o sofrimento dessas mães, todas com filhos com intercorrência. Os meus só estão crescendo, eu tenho que esperar. Eles nasceram antes da hora, a incubadora é o
não ficaram em respirador, nada. Eu não me sinto nem no direito de ter alguma angústia. Ela falou, mas você parou pra pensar que muitas mães que tiveram filhos no dia que você teve estão em casa com seus filhos? Não tinha parado pra pensar. Então, assim… Mas que bom, porque no teu inconsciente você tinha parado pra pensar, que você não permitia. Não permitia, né? Então, assim, eu acho que a questão do avião também é isso. Fala, nossa, eu posso fazer isso por escolha, né? Sim, tem ali, né? Tem um lugar. E você trouxe, você ajudou seus pais durante a vida muito? Sim, ajudei no que posso. Ajudo, a gente se ajuda muito. Eles também me ajudaram muito, né? Com os meninos e tudo. Olha só, pra gente encerrar, não queria encerrar. A entrevista você é momento da vida pra mim. Ai, que bom, Tati. Por isso acordei rouca, entrevista da vida. E eu aqui fungando. Não, muito, muito emocionante pra mim entrevistar você. Foi uma conversa muito boa pra mim também. Mas pra encerrar, eu queria que você me falasse assim… O que você tem visto de filme, de série, de livro? Não precisa ser que você tá vendo agora, mas alguns que fizeram. Não precisa ser tudo também, Olha, né? eu amei Disclaimer, que eu vi. Nossa, impressionante como bom demais. a força, o papel da mulher, como a nossa voz é tão pouco ouvida, né? Eu adorei, só vi agora, Adolescência. O Disclaimer tem aquela frase que ele fala, que a mulher fala, eu vou me separar de você. Aí ele pedindo desculpa, ela fala, você preferiu que eu tivesse sofrido uma violência a estar tendo prazer. Eu não posso ficar com um homem que pensou isso. É isso. Olha… Meu Deus, eu dei um berro. Eu tava sozinha em casa, eu berrei. É impressionante isso, impressionante. Né? E ela não ter sido ouvida, né? Ela é a última a ser ouvida. Ela é a última a ser ouvida. É impressionante. Depois eu gostei muito de Adolescência. Agora… Graças a Deus eu vi Adolescência com filhos grandes. Porque eu imagino que o seu sofrimento foi maior que o meu. Eu chorei por 2 dias. Não, aquela cena realmente final… Aquela cena final do ursinho… Eu tava em casa com meu namorado, que não tem filho. Eu enfiei a minha cara numa almofada, eu urrei de chorar junto com o pai. Nossa, mas aquele choro é de uma dor… Ele, só de falar agora pra vontade de chorar. É muito Ele olhou forte. pra mim e falou, tá tudo bem? Eu falei, não vai estar tudo bem por 24 horas. Eu preciso chorar essa série por 24 horas. É muito forte. Meu Deus, ele vai na veia do pavor que a gente tem de errar. Nossa, a gente sabe que a gente não pode errar, né? Sim. E a gente erra. Sim. Não tem como, assim, eu costumo dizer, eu também vou chorar, gente. Fui. Não é puxado. Não é que eu fui a melhor mãe que eu podia ser. Eu fui a melhor mãe que eu consegui ser, né? Sim. Porque eu queria ser mais, Sim, né? A gente sempre quer ser mais. Estamos as duas aqui. Então essas 2 séries eu acho que são bem marcantes. Livro, eu descobri a Socorro Racioli, que eu fiquei apaixonada. É incrível. De recente, assim, achei que foi muito forte. Eu, nesse momento, tô lendo um livro do Giovanni Martins, não sei se você… O do Sol? Eu li já O Sol na Cabeça, tô lendo o primeiro romance que ele escreveu, que é Via Ápia. Eu não vi, esse eu não li. É um romance, exatamente por isso que eu quero ver. E é sobre a época da ocupação das UPPs nas favelas. Então, eu tô lendo nesse momento. Mas é muito bom, né, a gente poder mergulhar nesses universos que trazem pra gente essas emoções que, felizmente, a gente não viveu. Sim. Mas só a arte faz isso, né? Sim. A arte ajuda. E eu assisti um musical agora dos Diários Associados, Chateau, Diários Associados, o musical. Aonde que tá? Tá no Rio de Janeiro. Uhum. E que conta a história do Assis Chateaubriand e passa por todo o período dele, desde o início, quando ele criou os primeiros jornais, o rádio e trouxe a TV Tupi para o Brasil, até chegar ao período do AI-5 e 68, a luta pela… O papel da comunicação também ao longo desse período todo foi bem interessante, eu gostei bastante. Fátima, você é tudo. Muito obrigada. Foi uma honra. Aqui. Foi uma honra. Pra mim também. Muito obrigada. Imagina. Poxa, tomara que as pessoas gostem. Certeza absoluta. Obrigada a você que nos ouviu até o finalzinho. Eu sou a Tati Bernardi e este foi o Se Ela Não Sabe, Quem Sabe? Um podcast da Folha de São Paulo que faz parte da iniciativa Todas. Este projeto tem roteiro meu e produção da Zamundo Studio. Até o próximo episódio. E segue a gente para saber quando tem programa novo.